Gente, voltando aqui à segunda pergunta que me foi feita hoje. O que é preciso para a gente fazer um bem? Aí, no caso, a pergunta foi feita para mim, né? O que é preciso para tu fazer um bem? Aí, a resposta é a seguinte. Depende. Que tipo de bem? Para quem? E se eu posso fazer o bem, tá? Então, tem o outro vídeo ali que eu respondi também sobre isso. Uma série de fatores que a gente tem que pensar. Mas, agora trazendo para o lado espiritual. Gente, o maior bem que eu recebi em toda a minha vida foi quando a minha avózinha, que já é saudosa, mãe da minha mãe, me levou pela primeira vez numa igreja evangélica. Até então, gente, eu só conhecia outras religiões que não fazia sentido para mim, que eu não concordava, que eu não seguia, mas que era o que eu conhecia. E aí, quando eu fui a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, que aquele pastor cheio da unção de Deus fez o apelo para quem queria aceitar Jesus fosse lá na frente receber a oração da fé. Eu fui, ele colocou a mão na minha cabeça e orou por mim. Aquilo, gente, foi a melhor coisa da minha vida. Foi o maior benefício que eu recebi em toda a minha vida, tá? Então, o que eu entendo como fazer um bem para alguém? É anunciar Jesus, é falar de Cristo, gente, sabe? A gente tem uma expressão que a gente usa, os evangélicos, quem quer aceitar Jesus? Mas não é, na verdade, gente, não é a gente que precisa aceitar Jesus. É Jesus que tem que nos aceitar. Mas Jesus nos ama tanto, 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 tanto que Ele nos entende. Ele nos aceita. Do jeito que você tiver, se você quiser receber Jesus no teu coração como teu único e suficiente Salvador, vai ser uma maior alegria para Ele. Né? Tanto que Ele demonstrou este amor que Ele sente pela humanidade, dando a sua vida. Mas mesmo assim tem muitas pessoas que não querem saber, que rejeitam. Tá? Rejeitam, não creem no sacrifício redentor de Jesus, não creem na igreja e muitos evangélicos e olham só para os escândalos. Pare de olhar para os escândalos, pare de olhar só para as coisas erradas, pare de pensar que todos são iguais. Não são todos iguais, tá? Ainda existem líderes espirituais que são fiéis a Deus, que amam a Deus, que temem a Deus. Ainda existem sim igrejas de pessoas que têm um coração sincero e puro e que têm algo de mais valioso para te mostrar, para te ensinar, que é o caminho da salvação, tá? Então, baseado nessa introdução, eu quero ler contigo um versículo da Bíblia Sagrada que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Agora vem um comentário do autor. Olha o que o autor colocou aqui. Eu achei interessante para a gente meditar, para a gente pensar, gente, na nossa própria vida, na nossa salvação, no caminho que a gente está seguindo, no caminho que a gente escolheu, que a gente decidiu. Escuta. O inferno não foi feito para pessoas, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41 é a Bíblia Sagrada que diz a palavra de Deus. Nunca foi intenção de Deus enviar uma pessoa para o inferno. Ele faz tudo o que pode para nos manter fora dele, mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Temos a capacidade de escolher a Deus, e Deus não irá violar isso. Se você quiser ir para o céu, basta colocar a sua fé em Cristo e você irá. Se você livremente quiser ir para o inferno, também irá. Basta não crer em Cristo, não aceitar a Cristo e não viver para Cristo. A escolha é sua. As pessoas vão protestar naquele dia final e dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Mateus 7:22. E Jesus vai, infelizmente, com firmeza dizer: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal.
Algumas pessoas podem dizer, espera aí, fui à igreja todos os domingos, espera aí, recebi comunhão, ou ainda, espera aí, eu fui batizado, mas de fato Jesus vai dizer, nunca os conheci. Então aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus apenas pelos benefícios, se aproximaram de Deus apenas pelos benefícios, e para quê? Para sua própria fama, para sua própria glória, ou até pior, somente por isso aqui, para adquirir recursos financeiros. Pessoas falsas que nunca tiveram encontro verdadeiro com Jesus, que nunca conheceram Jesus realmente, que nunca amaram a Jesus com sinceridade de coração. Essas foram apenas coisas que você fez. Nunca tivesse um relacionamento real. Você se desviou dos meus mandamentos para a esquerda e para a direita, e com a sua própria escolha que você está se deparando. Não é suficiente dizer que você acredita em Deus. Não é suficiente reconhecer que Deus existe. Você precisa abandonar o seu pecado e colocar a sua fé em Jesus Cristo e somente nele como seu Senhor e Salvador. Então, gente, aqui o autor colocou dessa forma. Eu modificaria um pouquinho essa última frase aqui do autor, não é suficiente você precisa abandonar o seu pecado. Então, o que o autor diz que nós precisamos abandonar? Mas no sentido de que nós temos que querer. Então, Deus trabalha em cima da vontade das pessoas. A pessoa diz, eu quero me libertar desse vício. Então, vem o Espírito Santo com o seu poder, a sua graça transformadora e nos liberta. Mas nós temos que querer, sinceramente. Viu, gente? Então, o que eu aprendo com tudo isso que eu li aqui? O nosso querer. Deus respeita o nosso querer. Deus respeita a nossa vontade. Deus não quer ninguém do lado dele obrigado. Mas aí o que acontece? As pessoas que não querem saber, elas estão, sim, escolhendo o seu destino final, que é um destino que Deus não queria para as pessoas. Bom, eu vi um testemunho de um homem que eu achei interessante. Ele conta que ele era muito rico, ele era um homem trabalhador e tinha muito dinheiro e era muito arrogante. A esposa dele era cristã. Ela vivia orando por ele, vivia falando de Jesus para ele, e ele sempre debochando dela e debochando das coisas de Deus, e não queria saber de Deus e não queria saber de ir para a igreja. Aí, certo dia, ele saiu para uma reunião de seu trabalho, no seu terno impecável, com o seu carro maravilhoso, novinho, e ele sofreu um acidente. Quando ele sofreu um acidente, ele saiu imediatamente do seu corpo e em espírito via o seu corpo lá preso nas ferragens. Eu não posso dar detalhes aqui do que ele falou. Aí, resumo, ele tinha morrido. E aí, gente, enquanto ele morreu, ele foi até o inferno. E lá ele começou a descrever o sofrimento que ele passou lá. O desespero, a consciência mais lúcida do que nunca, e se lembrando de todas as vezes que ele rejeitou Jesus, de todas as vezes que a esposa pregava para ele e ele debochava e rejeitava. E ali, com muito arrependimento, com muito sofrimento, muita dor, ali ele se arrependeu. Então, meus amados, pela oração da esposa, Deus teve misericórdia, apesar de ele estar muito, muito, muito machucado. Os médicos estavam tratando do corpo dele e ele retornou ao seu corpo, então ali, e ele disse assim, quando ele retornou ao seu corpo, ele disse, olha, nenhuma dor física aqui da terra se compara à dor que existe, que vão passar todas as pessoas que chegarem no inferno. É absurdamente maior, ele falou. Então, gente, é um testemunho de uma pessoa que diz que passou por isso. E a Bíblia tem um relato também a respeito disso, de uma pessoa que foi para o inferno, que é do rico, a parábola do rico e do Lázaro. Então, gente, o que a gente aprende com tudo isso? Não vamos desperdiçar a nossa vida. O maior benefício que a gente pode dar a alguém é falar de Jesus, levar Jesus a essa pessoa. Este é o maior benefício. Os outros é consequência, gente. É consequência da pessoa realmente se colocar na presença de Deus e crer que Deus vai cuidar de todas as suas necessidades aqui nessa terra, tá? Deus vai cuidar de tudo. Então, o maior benefício que nós podemos fazer por uma pessoa é sim mostrar a ela o caminho da salvação e orar por ela para que ela possa se manter neste caminho,
tá bom? O resto é consequência.